Podcast Resenha Boliviana. Fala, Universo Tricolor, começando para vocês mais um Resenha Boliviana. Estamos aqui com ele, o Celso Teixeira. A gente vai bater um papo com o Celso para ele falar um pouco aí do que ele achou do jogo, aquela análise mais técnica. Você já foi treinador, já conhece um pouco aí de como a equipe está se portando dentro de campo. Celso, o que você achou aí do jogo que você vai correr diante do Pinheiro? Como nós já esperávamos, né, uma partida quando você joga no interior do estado, né, o Campeonato Maranhense, quando todos os estaduais, se torna uma partida bastante difícil, né, porque a equipe está acostumada a jogar no seu campo, existe a necessidade de vitória, existe o apoio que pesa a pandemia do torcedor, existe o entusiasmo de jogar contra uma grande equipe como o Sampaio Corrêa, mas nós conseguimos um bom resultado. Em termos de rendimento, eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo que se nós fôssemos um pouco mais ofensivos, nós poderíamos ter saído com o resultado. Segundo tempo mudou um pouco de figura, a equipe do Pinheiro se lançou em cima da equipe, nós tivemos que fazer, o treinador nosso, o Daniel, teve que fazer duas substituições, né? Não digo forçada, mas aonde que estava com o cartão amarelo o Pablo, que é um jogador de choque, e depois com a contusão do Popó, nós acabamos até entrar no jogo perdendo um pouquinho da nossa intensidade, e isso acarretou em algumas situações que nós tivemos aí a felicidade de não tomar o gol e trazer um resultado positivo. Eu espero que dentro de casa nós conseguimos tomar as rédeas do jogo, fazer um jogo muito melhor, já que é um jogo de classificação. Certo. A gente pode observar, Celso, que a equipe do Pinheiro, ela praticamente criou uma situação de jogo para o número 7, que é o Márcio Diogo. Ele ficava só ali pelo miolo de área e recebia aquela bola, deu um pouco de trabalho para a defesa de Sampaio. O que a gente tem que fazer no jogo de volta para neutralizar? Eu acho que isso o Daniel tem trabalhado bem. Agora ele conhece um pouquinho mais a equipe adversária, dá para ele ter uma ideia melhor de jogo, apesar de terem passado para ele, tanto o Marcelo, né, as pessoas que aqui fazem parte da comissão, sobre a característica da equipe adversária, mas eu acho que mais foi, como eu falei, mesmo conhecendo, tem qualidade alguns jogadores da equipe do Pinheiro, mais propriamente esse jogador que você acabou de citar aí, nós tivemos alguns problemas. E é lógico que no futebol você vai ter problema quando você joga fora de casa contra qualquer equipe. Eu espero que o trabalho que ele está realizando, que é um bom trabalho inclusive, a gente consiga com essas informações de ter jogado o jogo contra essa equipe, saber que vai ser uma equipe que a gente sabe que vai jogar aqui como flanco atiradora, né, dentro da nossa casa. Nós temos que tomar os cuidados necessários, mas automaticamente sempre de dar o ritmo do jogo que nós queremos fazer para conseguir um bom resultado. Tá certo. Estamos aqui com ele, o Celso Teixeira, que já foi técnico, é um cara que conhece mais sobre o dia a dia no campo. Celso, com esses 34 anos, né, que você tem de... Isso, mais ou menos isso. Aí entre todos categoria de base e depois propriamente uns 30 de profissionais. Certo. Com 34 anos que você já tem aí de bagagem no futebol, brasileiro, uma semifinal dessa, qual o peso de uma semifinal dessa para um clube da grandeza de Sampaio Corrêa? Eu acho que eu aprendi em 97 na Portuguesa que toda final você tem que dar importância independente da categoria, principalmente a categoria onde tem uma grande equipe, nós estamos defendendo, então uma obrigação praticamente, porque toda grande equipe, seja Corinthians, seja Palmeiras, vai jogar com Ponte Preta, Guarani, times que eu trabalhei, ele se torna uma obrigação de ser campeão, você tem que saber administrar muito isso, porque do outro lado tem uma equipe também sonhando de uma equipe qualificada, em que pese ser a equipe do interior, nós sabemos da nossa responsabilidade, temos que agir sim, com bastante maturidade, né, porque tem uma grande torcida, que independente da importância que dão para o estadual, ela exige sempre que você conquiste o título para manter a soberania, até de investimento, pelo que o próprio presidente oferece. Hoje, com todo o respeito que eu tenho a todas as equipes do estado, eu sei que a maior estrutura, não só do estado, como de vários estados do futebol brasileiro, Sampaio Corrêa verdadeiramente ele veio para ficar como uma equipe respeitada, uma equipe grande no futebol brasileiro, haja visto as últimas competições nacionais que faz, né? Então sempre a gente tem que manter o nível, da gente ter a simplicidade, mas a cumplicidade também de saber que vai enfrentar um grande adversário, mas posteriormente nós temos que buscar esse título aí para manter essa qualidade que o Sampaio atingiu. Sabemos que é muito difícil, mas estamos trabalhando no dia a dia aí com bastante simplicidade, mas bastante focado para conseguir um resultado. Tá certo. Celso, para encerrar, com esses poucos dias que você tem aqui no Sampaio Corrêa, você falou de estrutura, o que você acha que pode implementar mais aqui, tanto no CT, no dia a dia, ali conversando com o professor Daniel Neres, você está sempre ali ajudando todos aqui. O que é que falta ainda para a gente implementar mais essa família Sampaio Corrêa caminhar junto? Aí eu acho que a modificação ela foi muito grande. Sampaio hoje ele oferece todas as condições. Se você falar assim, por que todas as condições são essas?
é de um Corinthians, é do Palmeiras, não, longe disso, mas muito maior do que muitas equipes que eu trabalhei aí também, porque dentro da sua simplicidade ele oferece tudo, né? Oferece uma boa alimentação, oferece uma boa acomodação, um sistema de médico também, departamento médico, tanto é que vocês têm hoje aqui, nunca existia isso, essa própria sala de imprensa aqui, que recebe qualquer profissional de alto nível e que trabalha no futebol brasileiro, enfim. Hoje eu acho que falta sim a gente ter um time qualificado dentro do campo, coisa que nós estamos tentando fazer, uma equipe que represente bem a sua torcida dentro do campo, a sua camisa e a sua tradição, né? E isso é com a gente dentro do campo, é no dia a dia, com muito trabalho, é no acerto às contratações, é no comprometimento que cada um de nós temos aqui, né? Dentro do clube aqui, desde do roupeiro, ao que cuida do campo, os jogadores dentro do campo, entender que existe uma paixão muito grande por trás disso, você representa uma grande entidade, torcedores que às vezes deixam do seu alimento, ou sacrifica o seu alimento quando não é tempo de pandemia para comprar um ingresso, porque ele quer ver a sua equipe vencer, quer ter a felicidade no meio ou no final de semana, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade, com isso que eu vim para cá, dessa maneira que eu penso. Estou muito feliz nessa nova situação que eu estou, nessa nova função que eu estou, espero poder ajudar todos aí e é lógico, consequentemente, conquistando já um primeiro grande resultado. Certo. Então é isso, Universo Tricolor, isso aqui é o Celso Teixeira, estamos encerrando mais um Resenha Boliviano. Mandar um alô aí para os nossos parceiros, o pessoal da Isca, o pessoal da Vital Médicos, Hospital São Domingos e a galera da Noroeste, as lojas que vendem moda, e também a galera da Reveste e agora também a Malu Alimentos que chegou aí para fazer parte dessa grande família e vambora São Paulo. Podcast Resenha Boliviana.